Então, assim, como que seria a construção de sentido de Deus para o surdo? Do som, do cansaço, coisas que assim para ele, tipo, não é. A dor, tipo, o barulho, como que é para o surdo? Ele não escuta. Como que é essa construção de sentido para ele? Nossa, muito legal. Entendeu? Entendi. Legal, obrigada. Então, já que eu estava falando sobre a questão do surdo, isso me fez pensar sobre a construção de sentido sobre as pessoas que sofrem preconceito, por exemplo, as minorias. E eu queria que você falasse mais sobre isso, se você puder. Obrigada pela pergunta. Nossa, Olha, então, o que eu quero dizer é que eu tenho que falar, pode ficar aqui se quiser, pode ficar do meu lado aqui, para você me ensinar também alguma coisa. Que a ideia eu acho que não existe um tipo de sociedade que só trouxe benefícios, né? Então, para mim, a sociedade da escrita é uma dessas que às quais eu estou me referindo, que é o caso dele. Ela não trouxe só benefícios, no intuito de se fazer disseminar e de dar oportunidade para mais pessoas aprenderem a ler e escrever. Então foi necessário normatizar línguas, todas aquelas... já existiam imagens, desenhos numa sociedade anterior. Só que na sociedade da escrita, elas não podiam entrar, porque tinha que priorizar só escrita e oral, percebe? Então a questão de desenhar, por exemplo, era coisa de pessoas aprendendo ainda a ler e escrever, é coisa de alfabetização. Imagem não é do mundo adulto, necessariamente, numa instituição educacional, não é? Então, eu entendo que nisso que ela trouxe benefícios, ela prejudicou também no fato de que trabalhou em cima de conceitos que eu chamo de conceitos padrão, né? Então, um padrão linguístico, um padrão de aceitação social, né? Assim, um padrão do que é ser bem-sucedido, padrão para tudo. Então, se normatiza uma sociedade que também ajudou muita gente. Eu estou colocando isso como se fosse só negativo, mas estou colocando, ao mesmo tempo que é um benefício, é também ruim, prejudica as pessoas. Então, todas as pessoas que não seguem esse determinado padrão social, padrão físico, padrão de pensamento, por exemplo, acabam por ser discriminadas. E acho que é contra isso que a gente deveria estar lutando. E é por isso que uma proposta como essa de expansão interpretativa, de ampliar a nossa possibilidade de construção de sentidos, por exemplo, é exatamente para abrir espaço outros, né, que não sejam só aqueles da ideia do padrão. Não sei o que você acha disso. Você acha que funcionaria? Então, eu pensei nisso porque eu vejo assim, se você coloca uma pessoa que é a minoria, vamos supor um surdo, aqui a gente já falou surdo, vamos supor um negro, que é uma minoria, a gente tem que admitir isso, porque eles sofrem preconceito. E se você colocar uma pessoa branca, vamos supor assim, rica, do outro lado, e você colocar uma imagem para elas, a construção de sentido vai ser diferente para as duas, pelo fato de que a pessoa negra tem uma cultura diferente de uma pessoa branca, porque uma pessoa negra, ela tem toda a questão do afro, toda a questão dos ancestrais dela, entendeu? Então, não é considerada uma cultura padrão, na verdade. Que não é considerada uma cultura padrão. E também o que acontece muito hoje em dia é que, às vezes, uma pessoa branca usa artifícios da cultura negra e não considera que dentro dessa cultura isso tem um significado, entendeu? Um significado muito forte. E isso tem acontecido muito, né? Com certeza. E nessa questão mesmo, por exemplo, quando as pessoas colocam turbante, né? Turbante tem um significado muito poderoso para a cultura afro. Só que as pessoas não consideram isso e elas usam da mesma forma. Então eu penso assim, quando uma pessoa afro vê uma pessoa branca com um turbante, ela tem uma construção de sentido que é o seguinte: isso faz parte da minha cultura e é importante para mim, mas para você não faz sentido nenhum você estar usando, entendeu? Então acho que a gente tem que colocar em pauta bastante essa relação assim, tomar cuidado com o que a gente
tem usado hoje em dia, que pode pertencer à cultura do outro, a gente não tem respeitado. Eu pensei nisso, na verdade. Parabéns. Essa é a ideia. Olha, observem bem, em 2000 eu estive fazendo uma pesquisa sobre diversidade cultural no Canadá. O Canadá, na época, já era considerado um dos países que mais dava oportunidade de fazer esse tipo de pesquisa, e eu fui para lá fazer pesquisa. E aí, enfim, nas pesquisas com vários outros colegas de universidades de lá, eles estavam relatando para mim o seguinte, por exemplo, em Vancouver, né, eles me contaram que um dos problemas sociais que eles enfrentavam naquela região é que naquele pedaço ali, justamente porque geograficamente contribui para a ideia de receber imigrantes chineses, aquela região tem bastante chineses e muitos indianos também. E a dificuldade dos indianos era maior, digamos assim, na aceitação da sociedade do que os chineses. Porque o que acontecia? Os chineses imediatamente se vestiam como os canadenses e tentavam se comportar como os canadenses, como uma forma de tentar ser aceitos mais rapidamente. Os indianos mantinham a sua forma de vestir, e isso fazia com que para os canadenses isso fosse uma estranheza, tipo assim, ele não quer se assimilar à nossa cultura, e criava rejeições, como sendo uma das explicações, digamos, para a questão de exclusão, por exemplo. Então, o que você salientou é super importante, essa ideia de a gente olhar para esse outro, entender que ele está numa outra cultura, que ele tem uma outra cultura, e que essa é uma noção muito importante, né? Porque também pode ter uma resistência, né, dessa cultura. Sim. Então, pode ser que seja uma resistência, mas você vai dizer o quê? A pessoa é obrigada a se assimilar completamente? Como é que é isso, né? Tem todo um estudo chamado Cultura de Estado-Nação, tá? Essa é uma área que dá conta, que estuda essas questões todas aí. Se você se interessar, aprofunde-se, que ela é uma área super, digamos, rica, para a gente entender um pouco mais essa questão das diferenças, né? Boa noite, professora. Boa noite a todos. A minha pergunta fica a critério da questão do multiletramentos, né? Que parte do cérebro que fica responsável pela grande parte ou o armazenamento dessas informações que são passadas, tanto visual, auditiva, todos esses sentidos? Qual é a parte do cérebro que decodifica essas informações? Então, eu não sei responder isso, que assim, não sei, essa é uma questão muito de quem faz um estudo mais específico sobre a questão do cérebro, mas eu vou te explicar uma outra, digamos, noção que existe. Já lá na década de 60, um autor chamado McLuhan, ele achou que nossa tendência de fazer essa leitura da esquerda para a direita, etc., refletia esse tipo de pensamento organizador na sociedade escrita. E ele falou que nós tínhamos, portanto, uma tendência a ter uma mente tipográfica, porque a nossa mente aprendia a ler e a entender a sociedade da esquerda para a direita, juntando uma letrinha depois da outra letrinha, uma palavra depois da outra, como se fosse uma tipografia. Porque esse era o acesso que nossa mente tinha e tem, né, à sociedade escrita, percebe? Então ele chama isso de mente tipográfica, e isso é resgatado mais adiante, já em 98, 96, por Castells, e no Brasil esse livro é traduzido em 99. E o Castells chama a atenção de que naquele momento nós tínhamos uma mente tipográfica, e que nesse momento essa mente tipográfica tem um embate com uma outra forma da sociedade se organizar, que ele chama de sociedade em rede. Porque nós não estamos só lendo mais de forma tipográfica. Como nós estamos lendo o que é digital e que se organiza em rede, aí eu estou falando de uma
coisa que né, estamos todos bem familiarizados com essa coisa da rede, do Facebook, de como que a gente lê a internet, né? Então, nossa mente agora não se organiza só daquele tipo, ela se organiza também em rede, uma não exclui a outra, então ela se expandiu. Portanto, é isso que eles chamam a atenção da gente e das instituições, porque a escola continua trabalhando no tipográfico, né? E o aluno às vezes quer trabalhar em rede, o pessoal fala, não, aqui não, né? E, enfim, o dilema dos pais, de todo mundo, até que ponto é benéfico ou não para a pessoa ter contato com a internet, etc. e tal. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que toda a comunicação hoje em dia se organiza mais dentro desse princípio. E as nossas mentes, portanto, não estão mais trabalhando só de um jeito, ou nunca trabalharam na verdade, mas a gente sempre acreditou que era só daquele jeito. Quem pensasse em rede estava excluído, né? Não sei se isso ajuda um pouco. Foi a contento. Então tá bom, obrigado. Boa noite, professora Valquíria. Boa noite a todos os meus colegas. Eu tenho, assim, um comentário a fazer e gostaria a respeito... Eu dou aula no curso de latim, aqui no NEL, né, na universidade. E hoje uma discussão que eu tive com os alunos em sala foi justamente essa questão de norma culta, de norma padrão e a língua corrente. Aí a gente, analisando o percurso histórico também, que foi uma aula que a gente já teve há 2 semanas, que a gente em Pompeia, a gente já tinha, digamos, essa questão de quebrar essa questão da cultura clássica. Né? A gente já tinha os grafites de Pompeia que chegam pra gente, que é um pouco do latim vulgar que dá origem às nossas línguas, né? E a partir disso aí que a gente consegue pesquisar alguma coisa. Então eu queria saber se o multiletramentos, se existe alguma área que tem, assim, se existe alguma pesquisa através desse olhar para essa questão dessas culturas clássicas, vamos assim dizer, as línguas que hoje já não se usa mais, né, falar, como por exemplo, que é o caso do latim. E também a segunda pergunta é a questão de como a gente usar, por exemplo, esse uso, o multiletramentos, para trabalhar a norma culta, vamos assim dizer, na escola. Como trabalhar a gramática, né, digamos assim, que a gente tem que trabalhar esses conceitos dentro da escola também. Né? A gente tem essa questão dessa quebra de construir novos sentidos, só que a gente também, existe uma norma padrão que nós precisamos também passar para o aluno na escola. Então eu queria assim, um ponto de vista, um comentário da senhora a respeito dessas 2 questões. Nossa, ótimo, muito obrigada. Então, o que eu conheço de estudos nessa área de multiletramentos, eu não tenho noção, não tenho conhecimento sobre estudos clássicos, da questão de latim, por exemplo, né? Mas o conhecimento que eu tenho é o que as escolas, as instituições que estão tentando se renovar, renovar conceitualmente dentro dessa ideia dos multiletramentos que eu quero falar, né? O que elas estão fazendo com isso? Elas ensinam norma culta, porque tem que aprender também que institucionalmente é uma norma necessária. Ela é necessária onde? Vamos contextualizar, não é? Eu comentei hoje com os Exatamente, é isso mesmo. A gente seleciona a linguagem, foi o que eu comentei inclusive com alguns alunos que estão aqui, que hoje, o Rodrigo foi um dos que, né, levantou essa questão em sala, que a gente seleciona a linguagem de acordo, né, isso a gente estuda na linguística, de acordo com o ambiente que a gente está inserido. Né, que a língua que a gente usa aqui dentro da academia, muitas vezes não vai ser a mesma língua que a gente vai utilizar tomando chá com a avó em casa. Né? Perfeito. Essa é a ideia. Então, a proposta agora é que a escola não subestime ou não negue as outras formas de linguagem que os alunos trazem para dentro da instituição. Entende? Eu me lembro que, por exemplo, a professora me corrigia muito quando eu era menor na escola, não podia falar nada errado na sala de aula, né? E aí eu achava que lá fora também então não podia falar nada errado, porque eu achava que aquilo que aprendia na sala de aula é que deveria ir lá para fora. Só que lá para fora não dava certo, porque as pessoas achavam que, peraí, o que você está falando com a gente? Que jeito esquisito de falar com a gente, entende? Então eu acabava me adequando. Bem, fora o caso sim, de que às vezes a escola, ao negar que o aluno fala uma linguagem diferenciada, fazia com que esse aluno se sentisse mal, entende?
rejeitado, porque a linguagem dele não era aceita dentro da instituição. Essa é uma outra ideia hoje em dia, a ideia de que ele aprenda que existem várias comunidades, que as comunidades constroem o seu linguajar, inclusive linguagem também linguajar, e que isso não pode ser negado na escola, mas que a escola vai ensinar uma outra forma institucional para ele enfrentar as outras instituições que ele precisa enfrentar, né? Entendendo que muitos alunos não vão também enfrentar essas instituições, eles não querem nada disso, isso é só mesmo para algumas necessidades, né? Mas é isso, não negar isso, porque muitos alunos se sentiram rejeitados, muitos alunos abandonaram escolas porque não se viram contemplados pela instituição naquilo que eles já traziam de conhecimento, de cultura. Isso é triste, né? A gente perder aluno por essa razão, né? Então isso é uma questão a ser trabalhada. Muito obrigada pela sua pergunta. Imagina, obrigada. Okay. Em nome da instituição, em nome dos colegas, dos nossos alunos de graduação e pós-graduação, gostaria de agradecer mais uma vez você ter vindo ao UEMS. A UEMS já é a segunda vez seguida que ela vem, já vem outras vezes. E eu gostaria de agradecer muito o público que prestigiou esse evento. Nós temos aqui professores da escola pública, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, colegas de outras universidades prestigiando nossa aula inaugural do mestrado e ciclo de palestras. Muito obrigado a todos vocês por terem prestigiado essa palestra e muito obrigado, Valquíria, mais uma vez, por essa palestra muito inspiradora. E eu acho que esse formato de palestra da Valquíria também é muito interessante de poder dialogar com os nossos alunos. Muito obrigado.